Pare por um momento e imagine um mundo invisível que não cabe em placas de Petri. Micróbios que dominam ambientes extremos, que vivem quilômetros abaixo da crosta ou em bolhas quentes dentro de rochas, que não se parecem com as bactérias que conhecemos e carregam genes, metabolismos e capacidades que desafiam nossos modelos de vida. Esses organismos, a chamada microbial dark matter, não são só curiosidade acadêmica. Eles reescrevem o que sabemos sobre limites da vida, ciclos geológicos e até onde poderíamos procurar vida em outros planetas. Sente-se. Escute com atenção. Agora eu vou te levar por baixo do solo, dentro de fumarolas e para as profundezas geladas onde a vida sobrevive de maneiras que quase ninguém cultiva. E quando você entender o que esses micróbios fazem, vai perceber por que o que ignoramos pode ser a chave para a tecnologia, medicina e astrobiologia. Microbial Dark Matter. As formas de vida que a placa de Petri não mostra. Imagine uma cidade inteira, ruas, mercados, casas, e que, ao olhar do céu, você só vê o topo de alguns prédios. A maior parte da cidade está oculta entre becos estreitos e vielas que você nunca visitou. A microbiologia histórica fez isso por muito tempo. Estudou o que crescia em placas de Petri e descreveu a cidade a partir dos poucos edifícios que eram fáceis de cultivar. Hoje sabemos que a maior parte da vida microbiana do planeta estava e ainda está fora do alcance dessas técnicas. Chamamos isso de Microbial Dark Matter. Vastos ramos da árvore da vida que só começaram a emergir quando deixamos de depender apenas de cultivo e passamos a ler o DNA diretamente no ambiente. A própria NASA definiu e apoiou essa ideia como um campo central para entender limites da vida. O que é exatamente essa matéria escura microbiana? Não é uma entidade misteriosa com intenções. É uma maneira de dizer: existe uma enorme diversidade microbiana que não conhecíamos, porque a maioria das espécies não cresce nas condições artificiais tradicionais do laboratório. Essas linhagens incluem grupos inteiros, muitos batizados provisoriamente como Candidate Phyla, que revelam genomas, metabolismos e formas de organização celular muito diferentes do padrão clássico. Grandes levantamentos genômicos mostraram centenas a milhares de genomas novos, ampliando nossa noção do que um micro-organismo pode ser. Onde se escondem essas formas de vida desconhecidas? Em todo lugar, mas principalmente em ambientes que historicamente foram pouco explorados ou hostis. Profundezas da crosta terrestre, a biosfera profunda, onde micróbios vivem presos em fluidos de rocha a quilômetros sob nossos pés. Estudos recentes sugerem que uma fração substancial da biomassa microbiana do planeta está abaixo da superfície. Alguns trabalhos estimam dezenas de porcentagens do total de biomassa microbiana global concentradas no subsolo. Fumarolas hidrotermais, onde temperaturas e químicas extremas sustentam comunidades baseadas em reações químicas, não na luz solar. Lagos salgados e meromíticos, lagos árticos isolados, sedimentos anóxicos e os poros da rocha. Microhabitats onde a energia disponível é mínima, mas a vida persiste adaptando metabolismos incomuns. Como passamos a ver esses micro-organismos que não crescem em laboratório? A revolução foi tecnológica e conceitual. Em vez de tentar cultivar primeiro e depois estudar, a ciência passou a sequenciar o DNA diretamente dos ambientes e a reconstruir genomas a partir desses dados. As abordagens principais são 16S rRNA Surveys, uma maneira rápida de mapear quem está ali pela presença de um marcador genético conservado, útil para descobrir diversidade, mas limitado para entender funções. Metagenomics e Metagenome Assembled Genomes, uma maneira de sequenciar todo o DNA ambiental e montar genomas a partir desse quebra-cabeças.
Isso permitiu recuperar milhares de genomas completos ou quase completos de organismos nunca cultivados, reduzindo a chamada Dark Matter. Revisões recentes mostram que MAGs transformaram a microbiologia ambiental. Single Cell Genomics. Capturar uma célula individual, amplificar seu DNA e sequenciá-lo, muito útil para linhagens raras ou células com genomas incomuns. Proteômica metagenômica, metatranscriptômica e técnicas isotópicas, SIP e nano-SIMS, para entender quem está ativo e que química está sendo feita no lugar. Juntas, essas ferramentas permitiram identificar linhagens com metabolismos inesperados e prever funções a partir dos genes, mesmo antes de se conseguir cultivo. Grupos surpreendentes CPR e DPANN, pequenos mas numerosos. Dois exemplos paradigmáticos dessa matéria escura são o Candidate Phyla Radiation, entre bactérias, e o agrupamento DPANN entre arqueias. Eles compartilham características notáveis: células muito pequenas, genomas reduzidos e frequentemente carências biosintéticas que sugerem estilos de vida dependentes de outros micróbios, simbiose, ecto/endo-associação ou parasitismo. Essas descobertas mudaram nossa visão sobre a autonomia microbiana. Muitos micróbios parecem viver em redes complexas de dependência, não como entidades isoladas. Pesquisas recentes recuperaram dezenas de genomas e deram pistas funcionais sobre esses grupos. Ainda não podemos cultivar a maior parte, mas estamos progredindo. Cultivar micróbios difíceis não é impossível. É uma questão de recriar condições que eles realmente experimentam. Inovações como o iChip, uma câmara de difusão in situ, transferiram o cultivo de volta ao ambiente natural do micro-organismo e permitiram cultivar bactérias antes invisíveis ao laboratório padrão. Protocolos e avanços em cocultivo, microfluidos e mídia adaptados têm ampliado lentamente o percentual de espécies que podemos manter em laboratório, sempre complementando, nunca substituindo, as abordagens genômicas. Por que isso importa? Consequências práticas e científicas. 1. Ciclos biogeoquímicos e clima. Organismos do subsolo e de ambientes extremos participam de ciclos de carbono, nitrogênio e enxofre de formas que modelos atuais subestimam. Entender esses micróbios muda previsões sobre fluxos de gases e reatividade do planeta. 2. Biotecnologia e novos metabólitos. Genes e enzimas de micróbios não cultivados são fontes ricas de enzimas industriais, antibióticos e bioprocessos. Cada MAG com um gene novo é uma oportunidade tecnológica. 3. Medicina e microbioma humano. Partes do Dark Matter aparecem até em microbiomas humanos. Compreender linhagens novas pode explicar aspectos de saúde e doença ainda obscuros. 4. Astrobiologia. Onde procurar vida além da Terra? Se a vida terrestre prospera em rochas profundas, em bolhas quentes e em ambientes com energia mínima, então a busca de vida em Marte, Europa e Encélado muda de foco. Buscar subsuperfícies e sinais metabólicos sutis pode ser mais frutífero do que procurar sinais óbvios de superfície. É essa a direção recomendada por estratégias astrobiológicas contemporâneas. Limites e honestidade científica. O que ainda falta? Apesar do progresso, há desafios reais. MAGs podem misturar fragmentos de genomas diferentes, artefatos de montagem. Previsões funcionais baseadas em genes nem sempre se traduzem em atividade real. E o número de ambientes pouco amostrados é grande. A resposta é clara. Precisamos de dados melhores, amostras padronizadas, técnicas combinadas, genômica, química e isolamento, e validação experimental. O método científico exige essa humildade. Não sabemos ainda é um ponto de partida fértil. O que chamamos hoje de Microbial Dark Matter não é apenas um problema técnico, é uma lição de epistemologia natural.
A realidade pode ser mais complexa do que nossas ferramentas permitiam. Cada genoma reconstruído, cada espécie cultivada, não apenas preenche um espaço em nosso mapa, ele muda as fronteiras do mapa. Quando olhamos para fissuras de rocha, fumarolas e sedimentos profundos, estamos olhando para experimentos de evolução que rodaram por bilhões de anos longe dos olhos humanos. Lá, a vida inventou modos de existir que nos ensinam o que é possível e, por extensão, onde devemos procurar vida em outros mundos. Durante muito tempo, acreditamos que a vida na Terra era aquilo que conseguíamos ver, cultivar e classificar. Mas a ciência moderna revelou algo desconcertante. A maior parte da vida do planeta sempre esteve fora do nosso campo de visão. Micro-organismos invisíveis, vivendo em rochas profundas, ambientes extremos e lugares onde a energia mal existe. E ainda assim, sobrevivem, evoluem e moldam o mundo silenciosamente. O chamado Microbial Dark Matter não é ficção. Ele está presente nos ciclos que regulam o clima, na química dos oceanos, no subsolo do planeta, e talvez seja o melhor guia que temos para responder uma das perguntas mais antigas da humanidade. Estamos realmente sozinhos no universo? Se a vida floresce em lugares onde antes pensávamos que nada poderia existir, então o conceito de habitável muda. E quando isso muda, tudo muda. Talvez o maior mistério não esteja em galáxias distantes, mas sob nossos próprios pés. E se você gosta de explorar esse tipo de conhecimento, onde ciência, mistério e realidade se encontram, inscreva-se no canal. Deixe seu like para que mais pessoas descubram esses conteúdos. E comenta aqui embaixo, você acha que a vida fora da Terra pode ser mais comum do que imaginamos? O desconhecido ainda guarda muitas respostas. E esse canal existe para buscá-las com você.